paz do Senhor! Estamos aqui mais uma vez para falar da palavra do Senhor, para ser bênção, para crescer mais e mais. E a gente só fala a palavra do Senhor orando, buscando e lendo ela. A gente fala da palavra do Senhor quando a gente pede ao Senhor entendimento na palavra dele. E com entendimento a gente visita outras pessoas, serve de bênção para a vida delas. E o Senhor vai nos ajudando, nos orientando, nos fortalecendo em qualquer situação. É necessário a gente estar na palavra, para qualquer tipo de ocasião. Sempre passamos por luta, mas existe aquela adversidade que eu e você não espera e chega. Mas quando o Senhor está conosco, Ele nos consola, Ele nos direciona, Ele nos fortalece e nos dá vitória. Amém? Se você vai ver pela manhã, bom dia. Se for à tarde, boa tarde. Se for à noite, boa noite. Vamos aprender juntas na palavra? Qual o título de hoje? Fique alerta com os ensinamentos contrários. Quantos ensinamentos contrários por aí? Mas o ensinamento verdadeiro é o que está na Bíblia. Esse ensinamento vem do grande professor do céu chamado Jesus. Foi ele que veio, que na cruz do Calvário levou as minhas e as tuas maldições. É aqui na palavra que mostra a presença dele. Mostra o quanto ele foi fiel nas nossas vidas e é. Então, cuidado, fique alerta com os ensinamentos contrários, com pessoas que estão usando a Bíblia, muitas vezes para tirar dinheiro, muitas vezes para enganar o próximo. Então, fique alerta. Vá buscar o Senhor. E se você conhece a palavra, quando você está na igreja, você sabe se tudo aquilo ali é de acordo com a palavra ou não. Então, vamos buscar o Senhor na palavra. Amém? Capítulo 16 de Mateus, do 1 ao 28. Alguns fariseus e alguns saduceus foram falar com Jesus. Eles queriam alguma prova contra ele e por isso pediram que ele fizesse um milagre para mostrar que o seu poder vinha mesmo de Deus. Se esses fariseus, se esses saduceus fizeram isso com Jesus, imagina comigo e com você. Eles fizeram por inveja. Eles fizeram porque não sabia, não aceitava a grandeza do Senhor. Por isso que é necessário a gente conhecer a palavra, para não se deixar se perder com vários ensinos que não está na palavra. Se eles fizerem isso com Jesus, está cheio de fariseus, está cheio de saduceus por aí. Ande na palavra, busque a palavra. Mas Jesus respondeu, de tardezinha vocês dizem, vamos ter bom tempo porque o céu está vermelho. Olha que resposta linda o Senhor deu. E de manhã cedo dizem, vai chover porque o céu está vermelho e escuro. Olha o céu, vocês sabem como vai ser o tempo. E como é que não sabe explicar o que querem dizer os sinais desta época? O Senhor quis dizer aquilo que os mais velhos falavam, né? Olhar assim para o céu e dizer, vai chover. Né? Meus avós tinham muito essas coisas e acontecia. Era sabedoria dos mais velhos, dada pelo Senhor. E Jesus disse tudo isso aos fariseus e saduceus, disse, agora vocês não sabem? Porque eles queriam colocar Jesus à prova, para poder matar, para poder acusar. Cuidado com aqueles que ficam te observando. É necessário você andar na palavra. É necessário, a Bíblia diz, procedis em me conhecer. Muitos perecem por falta de conhecimento. Está lá em Oséias. Mas eu e você tem que estar na palavra, para vigiar com os saduceus e os amorreus, os saduceus, os fariseus. Porque se eles fizerem isso com Jesus, tentaram, claro que não fizeram nada. Imagina comigo e com você. Como o povo de hoje é mau e sem fé, vocês estão me pedindo um milagre, mas o milagre de Jonas é o único sinal que lhe será dado. Então ele saiu e foram embora. Jesus deu a palavra certa. Agora o Senhor diz uma coisa aqui que me chama a atenção. Como o povo de hoje é mau e sem fé. Você está vendo que sem fé é impossível agradar o Senhor? Por mais que esteja passando por uma luta, tenha fé. Porque Jesus faz
Tenha fé que essa dor vai passar. Tenha fé que é só um tempinho e o milagre chegará. Quando os discípulos atravessaram para o lado leste do lago, esqueceram de levar pão. E Jesus disse: fique alerta e tome cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. O Senhor disse isso porque naquele momento os fariseus e saduceus estavam testando Jesus, porque queria apontar ele. E o Senhor mandou que os seus discípulos ficassem alertas. Lembre-se do título: fique alerta com os ensinamentos contrários. Então, cuidado quando diz qualquer tipo de doutrina para você. Vai examinar as Escrituras. Olhe para aquele homem de Deus e a mulher de Deus que está pregando as Escrituras e que tem vida com Deus. Porque tudo isso é fundamental. Fique alerta. Aí os discípulos começaram a dizer uns aos outros: ele está dizendo isso porque não trouxemos pão? Veja que ele estava disperso nesse momento. Porque eles não entenderam porque o Senhor mandou ele ficar alerta. Eu e você temos que estar buscando. Eu e você temos que estar vigiando. Eu e você temos que estar examinando as Escrituras para não perder-se, para não ficar bobas, para não ficar atarentada, perdida e as pessoas querendo colocar palavras que não vêm de Deus na nossa boca. Fique alerta. Jesus ouviu o que eles estavam dizendo e perguntou: por que é que vocês estão conversando por não terem pão? Como é pequena a fé de vocês? Tem? Veja que eles, por que vocês estão comentando isso? Como é pequena a fé que vocês têm? Porque naquele momento eles falaram de pão, mas eles já tinham visto o Senhor fazer tanto do milagre, né? E aqui o Senhor disse, ó, como é pequeno a fé de vocês, que vocês têm. Quantas coisas o Senhor já não fez na sua vida? Não esqueça do passado, porque é isso que dá força para você vencer, é a luta que você está vivendo. Porque do jeito que o Senhor fez milagre no passado na tua vida e na minha, Ele vai fazer do mesmo jeito. Não deixe o inimigo tapar seus ouvidos, fazer você esquecer do que o Senhor já fez na tua vida. Por um minuto aqui os discípulos esqueceram, porque não estava vigilante. Eu e você tem que estar vigilante. Ainda não entenderam? Não lembram dos 5 pães e que eu parti para 5.000 homens? Quantos cestos vocês encheram? Olha que coisa linda. Jesus já lhe disse, vocês não lembram dos pães e os peixes que eu fiz milagre? E vocês recolheram os cestos, 7 cestos, não foi? Dos que sobrou? E muitas vezes eu e você está assim igual aos discípulos. Estamos esquecendo os milagres que o Senhor já fez na nossa vida. Tanta coisa maravilhosa Ele já fez. Eu e você não pode esquecer. Eu e você tem que estar atento e atenta. Eu e você não pode deixar uma pequena luta agora ficar mais forte do que a gente diante do Senhor. Fazer com que a gente esqueça as maravilhas que Ele já fez. Se Ele fez maravilha na minha e na tua vida, depois de amanhã, no tempo dele, Ele vai fazer coisas maiores. Vamos vigiar e ficar atento e adorar esse Deus tremendo, esse Jesus maravilhoso. Aleluia! E aqueles 7 pães para 4.000 homens, quantos cestos vocês encheram? Foi 7, não foi? Esse é aqueles pães para aqueles 4.000 homens. Que a Bíblia diz que aquele milagre foi 4.000 homens, fora crianças e mulheres. E o Jesus perguntou, quantos cestos vocês encheram? Por que Jesus fez isso? Porque ele estava se deixando esquecer dos milagres de Jesus. Ele estava um pouco disperso. E se eu e você não estiver buscando, lendo a palavra, vigilante, a gente fica assim também. Vamos ficar atento. Porque quando a gente está atento, a gente não se engana com falsas doutrinas. Lembre-se, fique alerta com os ensinamentos contrários. Está cheio de ensinamento contrário por aí. Mas se a gente estiver na palavra, a gente não come qualquer coisa. Aleluia! Vocês não entendem que eu não estou falando a respeito de pães? Tenha cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. Depois que o Senhor fez eles lembrar do milagre que ele tinha feito com os pães e os peixes,
todo aquele evento, todo aquele acontecimento, né? Que 4.000 homens comeram, depois mulheres e crianças. Aí o Senhor disse, meninos, homens de Deus, eu não estou falando para vocês terem cuidado dos fermentos dos fariseus e dos saduceus. E é o que eu e você também tem que ter cuidado. Porque está cheio de fariseu, está cheio de saduceu. Usando a palavra para fazer suas coisas erradas. Está cheio de lugares que ensinam errado. Então que eu e você fique alerta com ensinamentos contrários. Porque esses discípulos, por algum minuto, estavam dispersos. Então os discípulos entenderam que ele não estava dizendo que tivesse cuidado com o fermento usado no pão, mas com os ensinamentos dos fariseus e dos saduceus. Foi necessário Jesus despertar. Que eu e você fique alerta, que eu e você fique atenta, para estar examinando as escrituras e não deixar os falsos profetas nos enganar. Amém? Jesus foi para a região que fica perto da cidade de Cesareia de Filipe. Ali perguntou aos discípulos, quem o povo diz que o Filho do Homem é? Olha a resposta deles. Eles responderam, alguns dizem que o Senhor é João Batista, outros que é Elias, e outros que é Jeremias, e outros que é o profeta. E vocês, quem vocês dizem que eu sou? Perguntou Jesus. E Jesus também pergunta a mim e a você. O que é que Jesus é para mim e para você? Como é que está a nossa fé diante de Jesus? Diante das lutas, como é que nós estamos nos comportando? Vamos ter mais fé? Vamos esperar e ver os milagres que ele já fez no passado? E vai fazer maiores para a glória de Deus. Simão Pedro respondeu, o Senhor é o Messias, o Filho de Deus vivo. Glória a Deus. Jesus afirmou, Simão, filho de João, você é feliz porque esta verdade não foi revelada a você por nenhum ser humano, mas veio diretamente do meu Pai que está nos céus. Quantas vezes Deus fala ao nosso coração? E é o Pai de Jesus. Ele revelou a Pedro que o Senhor era aquela pedra edificante, que o Senhor era o Filho de Deus. E quando a gente está na porta, quando a gente está examinando as Escrituras, quando a gente está orando, louvando, Ele também nos ensina mais e mais. Ele nos mostra muita coisa, Ele nos dá sinais. Fique atenta, e eu também, porque a gente quer estar ouvindo a voz do Mestre. E Deus tem coisas maravilhosas para mostrar a mim e a você. Aleluia. Portanto, eu lhe digo, você é Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja. E nem a morte poderá vencê-la. Olha que coisa tremenda. O Senhor diz, você, Pedro, será uma igreja. Nem a morte te vencerá. E eu e você tem que ser essa igreja, perseverando, orando, adorando, louvando. Porque ninguém vai nos ensinar ensinamentos contrários da palavra de Deus. Vamos ficar examinando as Escrituras. Vamos ficar adorando o Senhor, para que a gente não perca o tempo com falsos profetas. Glória a Deus. Eu lhe darei a chave do céu, do reino do céu. O que você proibir na terra será proibido no céu. E o que permitir na terra será permitido no céu. Está vendo coisa linda? Quando eu oro e você ora, o que Deus está ouvindo aqui, Ele está assinando no céu. Quando eu e você luta para ser mais fiel, lá no céu está sendo registrado. Quando a gente ora pessoas que estão nos perseguindo, no céu celestial está sendo ouvido. E a providência vem. Então é necessário que eu e você estejam Pedro, para buscar o Senhor, para receber a chave do livramento, para receber a chave do entendimento, da sabedoria, do discernimento, para receber a chave da fé, para receber a graça de Deus nas nossas vidas, como Pedro recebeu. Aleluia! Então Jesus ordenou que os discípulos não contassem a ninguém que era o Messias, mas o povo ia contar. Porque a alegria de estar perto do Messias era muito grande. E a alegria e a minha de estar com esse Messias tremendo é glorioso. Eu e você tem que pregar em tempo e fora de tempo. Eu e você tem que ser missionário e missionária de Cristo. Para falar do seu amor, da sua salvação, da sua grandeza. Amém?
Daí em diante, Jesus começou a dizer claramente aos discípulos: eu preciso ir para Jerusalém, e ali os líderes judeus, os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei farão com que eu sofra muito. Eu serei morto, e no terceiro dia serei ressuscitado. Esse povo perseguiu Jesus, matou, mas porque era uma providência divina. Era necessário isso acontecer. Eu e você não suportaria uma missão dessa. Mas tem coisas que na minha e na tua vida é necessário acontecer. Deus nos quebra como quebrou, como Ele mostra o oleiro na oleria. Mas é necessário. Às vezes é uma enfermidade, às vezes é uma dor, uma tristeza, uma rejeição, para a gente se chegar mais perto dEle, para a gente ficar um vaso polido e abençoado como Ele quer. Então tem coisas que é necessária, mas dê glória a Deus, porque depois da dor vem a vitória, aleluia. A dor de hoje é a alegria de amanhã. Então Pedro o levou para o lado e começou a repreendê-lo, dizendo: que Deus não permita isso, nunca vai acontecer com o Senhor. Pedro não sabia o que estava falando. Era necessário que ele morresse e ressuscitasse ao terceiro dia. Olha o que Jesus fala. Jesus virou-se e disse: Pedro, sai da minha frente, Satanás. Você é como uma pedra no meu caminho para fazer com que eu tropece, pois está pensando como ser humano. Pensa e não como Deus pensa. Pedro não vigiou e por uns minutos o inimigo usou a boca dele. Que eu e você esteja atento, que eu e você esteja buscando o Senhor, que eu e você sempre esteja lendo as Escrituras, que eu e você ame mais e perdoe, para não deixar o inimigo usar a nossa boca, porque eu e você somos templo e morada do Espírito Santo. Eu e você tem que ser boca de Deus como foi Moisés na terra, porque o Senhor disse: tu és boca de Deus, vai ser boca de Deus, e Moisés foi. Agora a gente tem que vigiar, fugir da aparência do mal e ter cuidado com o que fala, porque nós não somos instrumento do mal, nós somos instrumento do Deus vivo. Aleluia. Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quiser ser meu seguidor, esqueça os seus próprios interesses e esteja pronto para morrer como eu vou morrer e me acompanhe. Eu sou seguidora de Jesus e você também. Muitas vezes passamos por luta, por perseguições, por crítica, por calúnia, mas porque servimos esse Deus maravilhoso, que mandou Jesus, que lá na cruz do Calvário levou nossas maldições, foi perseguido, foi açoitado, foi caluniado. Então o que eu e você pensa não é nada diante do que ele passou. O que eu e você passa não é nada, mas uma coisa é certa: quando a gente está sofrendo e está orando, o Senhor da vitória. Aleluia. Pois quem põe os seus próprios interesses em primeiro lugar nunca terá vida verdadeira, mas quem esquece a si mesmo por minha causa terá vida verdadeira. Não coloque primeiro os seus interesses na frente de Jesus, nem eu. Faça a obra em tempo e fora de tempo, mesmo se você chegar cansado do seu trabalho, porque é assim que Deus se agrada. Ele disse aqui, esqueça a si mesmo por minha causa e terá vida verdadeira. Então, com cansaço ou sem cansaço, a gente faz a obra de Deus, que é a verdade verdadeira da nossa vida. Aleluia. O que adianta alguém ganhar o mundo inteiro, mas perder a vida verdadeira? Pois não há nada que poderá parar ter de volta essa vida. Se a gente não fizer a vontade de Deus, nada compara com o que está preparado para mim e para você. Não deixe que as coisas desse mundo mandem mais em você do que a palavra. É uma faculdade, um emprego, faça tudo com ordem e decência. Mas lembre-se, buscar primeiro o reino do céu e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Glória a Deus. Pois o Filho do Homem virá na glória do seu Pai com os seus anjos, e então recompensará cada um de acordo com o que fizer. A gente vai ter recompensa de bênção, de galardões e de vida eterna. A gente vai ter recompensa, mas a gente já tem recompensa de livramento e de bênção. Não esqueça disso. Para terminar o 28, eu afirmo a vocês que isto é verdade. Então,
Estão aqui algumas pessoas que não morrerão antes de verão o Filho do Homem vir como um rei. Promessa do Senhor é verdade verdadeira. O Senhor tem promessa para mim e para você. Agora a gente não deixe a palavra, que a gente ande com a palavra, que a gente seja missionário e que a gente não se deixe levar pelos saduceus e fariseus, quando vem mentindo, levando doutrina que não vem do Senhor. Lembre-se, fique alerta com os ensinamentos contrários, porque é a palavra que nos orienta, é a palavra que dá vitória a mim e a você. É a palavra que dá vitória, que dá livramento, que faz coisas tremendas e que nos orienta mais e mais e que um dia nos leva para a vida eterna. Amém? A paz do Senhor, fique todos com Deus e até amanhã. Glória a Deus.